No dia 15 de março de 2018, uma quinta-feira, os pais de Marielle Franco tentavam raciocinar o que tinha acontecido. Raciocinar, compreender um pesadelo. Horas atrás, eles tinham descoberto que a filha, Marielle Franco, estava morta. Ao lado da mãe, ao lado do pai, há um homem acudindo, oferecendo apoio, oferecendo ajuda, garantindo que faria de tudo para entender o que aconteceu, por qual motivo aconteceu, colocar na cadeia quem era responsável por tudo isso. A gente está falando de um homem chamado Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil. Diz para a mãe, Marinete, que resolver o caso da filha dela era uma questão de honra. Questão de honra. O caso Marielle é a exposição de uma barbárie que a gente se nega a ter que digerir. A figura em que nós, cidadãos, projetamos proteção, projetamos segurança, autoridade, um policial, era a pessoa que sabia exatamente o que tinha acontecido com Marielle e Anderson, o motorista. Sabia e mentiu. Fingiu para os pais. Assim como outras pessoas que depois viriam a fingir. Deputados, também pessoas em que nós depositamos confiança, esperança, um voto. Agora, hoje, a fala mais recente de Aniele Franco, a irmã de Marielle, é que isso foi um soco no estômago, uma sensação de raiva. As 3 pessoas presas, os 3 acusados de envolvimento, são os mesmos que ofereceram o ombro para a família chorar. Hoje, aqui no Live, a gente vai atualizar toda a história para você e trazer também as novidades. Os nossos analistas estão dentro disso tudo. Débora Bergamasco vai contar que a comissão responsável por analisar esse assunto dentro da Câmara dos Deputados, no que diz respeito a um dos envolvidos, o deputado federal Chiquinho Brazão, pretende encurtar o caminho e jogar o assunto direto para o plenário. A presidente dessa comissão, que é do PL, informou ainda que agora precisa aguardar uma decisão de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, para tentar encurtar todo esse caminho. Além disso, com essa sensação de não é possível que tudo isso aconteceu, a gente tem também a apuração da Basília Rodrigues, que também nos traz as informações das defesas, que devem hoje entrar com os primeiros recursos. Pedro Duran também está com a gente, está conectado com as autoridades do Rio de Janeiro em tudo aquilo que diz respeito à investigação e que nós imaginamos que sejam autoridades de fato representando o povo e representando a verdade. O Live CNN de hoje está no ar. 9h03. Eu imagino que a sua sensação de ontem para hoje seja a mesma de nós, de não acreditar, de se negar a ter de digerir essa barbárie. Tudo o que a gente ficou sabendo nas últimas horas. Alguém que oferece um ombro, um braço, ser, na verdade, a pessoa envolvida no crime que matou a sua filha. Bom, eu começo aqui chamando as nossas analistas, então. Basília Rodrigues já está aqui com a gente. Bom dia, Basília. Débora Bergamasco também aqui conosco. Esse é aquele momento que a gente mantém a coluna ereta, respira fundo, né? Para fazer o nosso trabalho de jornalista e trazer para vocês as apurações. A Débora Bergamasco traz para a gente, então, uma novidade deste momento, uma apuração quentíssima sobre de que maneira a Câmara dos Deputados vai lidar daqui para frente, não é mesmo, Débora? Por causa do envolvimento de um deputado federal, então esse assunto, o assunto de Chiquinho Brazão, fica nas mãos deles. De que maneira eles pretendem acelerar essa tramitação e jogar direto para o plenário? Bom dia, Elisa, Basília, Pedro, a todos que nos acompanham também. Olha, agora cedinho eu conversei com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, a deputada Caroline de Toni. E aí perguntei sobre o rito, né? Como vai ser, se já estão conversando sobre relatoria. Ela me disse o seguinte, olha, eu imagino aqui, pelo andar e pelo exemplo como foi no caso Daniel Silveira, tem uma expectativa de que o caso
caso não vá primeiro para a CCJ, para ser discutido, votado na CCJ e depois no plenário. Ela me disse o seguinte: é bem provável que esse caso comece diretamente no plenário. Então, é o seguinte, o presidente da Câmara, Arthur Lira, faz a designação de um relator, esse relator faz o texto e o texto da CCJ, ele, na verdade, é apresentado e discutido diretamente no plenário da Câmara. O que quer dizer plenário da Câmara? Significa pelos 513 deputados. Quer dizer, 513 não, né? Porque, na verdade, um deles está preso, que é Chiquinho Brazão. Então, a questão é, para dar mais agilidade, devido à importância do caso, que realmente precisa de uma concentração rápida, uma mobilização rápida por parte dos deputados. Então, existe essa expectativa. Conversei também com o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira, perguntando se já tem mobilização ali na presidência da Câmara para saber se quem vai ser o relator designado ali pela presidência da Câmara. Ele acabou de me responder que não tem ainda essa movimentação, que agora, nessa semana, eles estão voltando, vão se encontrar novamente. Tem uns assuntos aí, por mais que seja uma semana mais curta, né, por conta do feriado, mas que os deputados vêm, tem assunto para votar, tem lei de falências, enfim. E os deputados, a expectativa é que eles virão e agora, mais ainda, né, imbuídos dessa missão de decidir sobre a manutenção ou não da prisão desse deputado federal, nesse caso escandaloso, vexatório, revoltante, né, Elisa? É isso, vexatório. A gente fica pasmo, emudecido, tentando digerir assim. De que maneira a gente conta essa notícia, né? É como se a gente fosse se surpreendendo a cada dia com a realidade. E jornalismo é isso mesmo, a gente tem de relatar tudo. Basília Rodrigues também está aqui com a gente e a partir de agora, né, Débora, Basília e Pedro, a gente vai contando um pouco do que aconteceu para quem eventualmente não estava, né, ligado na programação no fim de semana, nem nas últimas horas, mas ao mesmo tempo e principalmente trazendo essas novidades, de que maneira agora, neste momento, as coisas estão caminhando. A Basília Rodrigues traz para a gente um bastidor bem importante. A PGR, Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, aguarda as últimas informações da Polícia Federal para denunciar os 3 suspeitos pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Basília, a gente quer compreender contigo, por favor, esse movimento, porque os 3 já foram presos nessa movimentação, então, da Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, e de que maneira tem a PGR aí no meio? Você pode nos nortear, por favor? Olha, eles são investigados, foram presos e podem virar réus se o Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral da República, fizer a denúncia, né, destes nomes e ela for acolhida, aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um longo processo, né, como todo caso de justiça, que é seguido por várias etapas. A gente ainda está no finalzinho da etapa investigação. Agora, a Polícia Federal tem 60 dias para preparar um relatório com base nos achados da operação de ontem, a Operação Murder, que na tradução literal significa assassinato, né, para lembrar aí as mortes pela máfia nos Estados Unidos na década de 1930. Algo paralelo se viu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em que homens poderosos por dentro da administração pública conseguiram matar e esconder um crime. Um crime apenas? Bom, a Polícia Federal ontem apreendeu vários documentos, dispositivos eletrônicos, né? Está escrito assim no detalhamento da investigação. Então, é um material que vai ser analisado pela PF dentro de 60 dias. Dali poderão aparecer outras linhas de outras investigações, até para elucidar outros crimes, né? O Rio de Janeiro é um lugar cheio de crimes violentos, situações aí de corrupção, contaminação dentro da polícia, do poder público pelos políticos também. Então, talvez, mas para muitos já é uma certeza, o que foi apreendido ontem vai levar a outros desdobramentos, tanto do caso Marielle quanto de outras investigações que passaram pelas polícias e pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro nos últimos anos. Então, a Polícia Federal tem 60 dias para fazer esse trabalho e depois vai encaminhar o seu relatório. Então, eu não estou falando do relatório da investigação da Marielle. Esse já foi concluído e encaminhado para o Supremo. Eu estou falando do relatório sobre o que foi apreendido
na operação de ontem. E esse trabalho de perícia é da PF. A PF vai fazer, então, análise do que foi apreendido ontem, documentos, dispositivos eletrônicos, encaminhar para o Supremo Tribunal Federal e também a Procuradoria-Geral da República. A partir de então, poderá fazer as denúncias contra os mandantes e também quem matou a Marielle Franco e o Anderson Gomes. Naquele trágico momento ali, ano de 2018, em que o Rio de Janeiro vivia sob uma intervenção federal na segurança pública. Então, neste passo a passo da investigação, para que comece a fase processual, a PGR tem que denunciar. Mas antes disso, ela vai aguardar a PF em 60 dias, é a PF que tem 60 dias para analisar este material e aí a PGR fará a denúncia. Basília Rodrigues com a gente, Débora Bergamasco e também Pedro Duran, que vem aqui para a gente poder conversar e avançar em todo esse assunto. Pedro, eu quero saber de você, por favor, de que maneira a Polícia Civil agora... Porque você tem uma crise inacreditável, né? Instalada dentro de uma corporação, em que, lógico, você tem uma maioria que presta seu trabalho, que está ali dedicada, que é honesta, ou pelo menos é assim que a gente tem de imaginar, ou pelo menos é assim que a gente espera, mas, infelizmente, com esses registros aqui no Rio de Janeiro geram essa perplexidade em todos nós. De que maneira a Polícia Civil tem lidado agora, mesmo que o caso esteja nas mãos da PF, e o que diz respeito a eles até para responderem, né, algumas investigações? Sim. Bom dia, Elisa, Basília, Débora, quem acompanha a gente aqui no live. Eu estou conversando com a cúpula da Polícia Civil do Rio de Janeiro aqui enquanto a gente fala, Elisa, e trago a informação de que eles estavam no escuro até ontem. Eles não sabiam do envolvimento de policiais com altos cargos na Polícia Civil na morte de Marielle Franco e, mais do que isso, na ação de atrapalhar as investigações. Rivaldo Barbosa era homem forte na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, foi o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Gineton Lages foi o primeiro delegado a investigar o assassinato de Marielle Franco. E ainda tem um comissário de Polícia Civil envolvido que teve contra ele um mandado de busca e apreensão que faria parte desse grupo de atrapalhadores escalados pelos milicianos para impedir que a investigação levasse ao nome dos irmãos Brazão. A decisão de deixar a Polícia Civil no escuro foi tomada pela Polícia Federal justamente para evitar que eles fossem avisados, fugissem ou até mesmo se livrassem de provas que poderiam incriminá-los, nesse caso, no assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Foi uma decisão estratégica. No entanto, a Polícia Civil, Elisa, prestou apoio à ação da Polícia Federal no apoio operacional, em termos de viaturas, transporte de presos, o deslocamento. Neste momento, eles participaram da ação. Mas até ontem, eles não sabiam sequer do envolvimento destas figuras da Polícia Civil do Rio de Janeiro como parte desse crime. Uma das pessoas com quem eu conversei acabou de me dizer, eu perguntei qual foi a reação de vocês da cúpula da polícia quando descobriram que o Rivaldo Barbosa, o Gineton Lages estavam entre os alvos dessa operação. E ele me respondeu, muita surpresa. E por que surpresa? Porque eles ocuparam cargos importantes, chefiaram, por exemplo, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. A gente aqui, com o perdão da expressão popular, Elisa, não está falando de peixe pequeno, não. A gente está falando de gente que dava ordem na segurança pública do Rio de Janeiro, que, como revelou a operação realizada ontem e como trouxe a Polícia Federal, está completamente contaminada. E a gente não tem ainda a dimensão de até onde vai essa contaminação. Porque nesse momento nós sabemos do envolvimento do primeiro delegado do caso, do ex-chefe da Polícia Civil e de um comissário da Polícia Civil. Mas há uma desconfiança agora por parte dos policiais de que estes homens que montaram as suas equipes na Polícia Civil do Rio de Janeiro possam ter colocado outras pessoas que, de certa forma, tiveram envolvimento não só com esse, mas com outros casos de crimes dentro da corporação. E é justamente por isso que eles já estão solicitando para a Polícia Federal o inquérito, a cópia do relatório final da Polícia Federal, para que estas 3 pessoas passem também a responder por um processo administrativo interno,
que vai poder descobrir se termina aí ou se de fato tem mais contaminação nos quadros da polícia de um dos maiores estados do país e que tem que lidar diariamente com o tráfico de drogas e com a milícia. É algo inacreditável que nós estamos vivendo, mas a gente promete que daqui para frente vai te trazendo então os bastidores com Basília Rodrigues, Pedro Duran e Débora Bergamasco, também girando com as nossas equipes de reportagem.